E Amanda Klein mostrou toda a sua insatisfação com quem o Milei chamou para sua posse e foi falar contra, né? Foi falar que não deveria ser dessa forma e aquela coisa e tudo mais, e chamou até de extrema direita. Só que não esperava que o Dantas fosse dar uma resposta e colocar a Amanda em seu devido lugar. E é claro, não pode faltar a pipoca para você assistir mais uma vez a Amanda sendo atropelada ao vivo. Evento político, é um respiro da direita, né, da extrema-direita aqui na América do Sul. Foi uma eleição muito importante para a integração desse pessoal. Isso já havia sido sinalizado antes. O filho do presidente Eduardo Bolsonaro, outros deputados participaram, foram à Argentina desde o primeiro turno, acompanharam atentamente as eleições de Milei. O Milei fez esse gesto em direção ao Bolsonaro porque marcou uma videoconferência com ele, fez uma videoconferência com ele no dia seguinte à eleição, o convidou pessoalmente, já havia criticado muito o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para a extrema-direita, você ter alguns países, quando você teve eleições importantes da esquerda nos últimos anos, consagrado, obviamente, pela vitória maiúscula de Luiz Inácio Lula da Silva. E, de repente, você tem, justamente na Argentina, uma derrota do Alberto Fernandes, do candidato dele, né, do Sérgio Massa. Ele nem sequer concorreu à reeleição. Ontem o Lula fez um desagravo ao Fernandes, disse que ele é um amigo e que a relação deles ultrapassa os anos na presidência, o mandato presidencial, que vai continuar depois disso. Lembrou que Fernandes foi correto com ele o tempo todo e foi visitá-lo na prisão. Ou seja, existe uma relação de amizade, de grande estima entre os dois líderes. E você tem a substituição agora por um líder de extrema-direita na Argentina. Você também terá na posse de Milei as presenças dos presidentes do Equador, do Paraguai, do Uruguai, que são os líderes de direita ou liberais da América do Sul. Você terá também a de Gabriel Boric, que é um líder de esquerda, presidente do Chile, o Dantas nos lembrou outro dia. Mas você tem, sobretudo, e de Bolsonaro, que é esse símbolo da direita na maior economia, o maior país aqui do Cone Sul. Portanto, entendo que seja de grande relevância política e uma forma de manter vivo esse sentimento e esse movimento da extrema-direita. É lógico que isso vai depender muito do resultado, do desempenho de Javier Milei, agora efetivamente à frente da Argentina a partir da sua posse no dia 10. Amanda, tudo é extrema-direita para a esquerda. Eu acho curioso, porque assim, o próprio Milei, apesar de ter se vendido como um anarcocapitalista, né, que é preciso diferenciar. Quando a gente coloca essa questão ideológica, ela não é tão, vamos dizer assim, no preto no branco, né? Ela não é tão simples assim. E o anarcocapitalista, ele é um liberal, né? Ele não é um ditador, né? Então a gente tem a esquerda, né? Por exemplo, na Venezuela, o que nós temos? É uma extrema esquerda, então, quer dizer, porque nós temos um ditador que se diz de esquerda. Eu acho que a gente ajuda muito o nosso espectador se a gente começar a tratar as coisas como elas são na realidade, né? Você tem o Milei, que está formando um governo, inclusive trazendo para esse governo forças tradicionais de direita, forças liberais, o Macri, a própria Patrícia Bullrich. Então, assim, fez o gesto ao Lula, mandou a sua chanceler aqui fazer o convite, né, para que o Lula fosse presencialmente lá, vai receber o Boric com todas as honras de chefe de Estado. Então, assim, eu acho que a gente precisa agregar, né, nesse debate e entender que também relação pessoal não muda nada. O Lula tinha relação pessoal com o Bush. Não sei se isso ajudou a relação bilateral entre Estados Unidos e Brasil, de qualquer que seja a maneira, né? Então, assim, relações institucionais entre países, elas precisam existir, relações institucionais, quer dizer, relações entre governos, relações entre a burocracia, relações entre militares, né? Nós precisamos ter relações comerciais fluídas, trânsito fluido, né, dos cidadãos e pensar o seguinte: esse cidadão está sendo atendido, ele está pagando o imposto dele e está tendo o retorno do Estado? Eu acho que é isso que importa. A política, em pleno século XXI, ela tem que olhar a entrega, ela tem que performar, como diz o mercado. Ela tem que privilegiar o cidadão, que é o eleitor pagador de impostos. Dantas, concordo plenamente. Você acha que tem que ser uma relação institucional, mas só para lembrar, Bolsonaro não é governo, né? Bolsonaro é ex-governo. O governo é o presidente Lula. E o primeiro a ser convidado e com quem Milei fez uma videoconferência no dia seguinte à eleição foi com alguém
que na parte ideológica, do lado ideológico, guarda muitas relevâncias com Milei. É lógico que existem diferenças. Quando eu falo extrema-direita, é lógico que existem diferenças entre o modelo anarcocapitalista defendido por Milei, uma pauta mais conservadora para Bolsonaro, mas eles têm vários pontos de contato. Tanto é que para efeitos de rede social e efeitos de movimento ideológico político internacional, todos esses líderes se encontram. Trump, Bolsonaro, Milei, Viktor Orbán, que aliás também estará na posse do Javier Milei, isso não é por acaso, isso manda uma mensagem de cunho político. É aí que essa direita internacional se encontra. É lógico que esses líderes guardam diferenças entre eles, a gente precisaria passar muito tempo aqui explicando e nos debruçando sobre elas. Mas prefeito de imagem, prefeito de recado ao eleitor, essas semelhanças talvez tenham mais relevância do que as diferenças. E é assim que eles querem fazer. A gente tem que olhar as políticas públicas que são implementadas, Amanda. Eu acho que esses slogans, eles só reforçam a polarização.